E falando aqui da nota fiscal de serviço nacional, né? Então, nada mudou nas últimas semanas. Continua lá 1.000 e poucas empresas aderentes, umas poucas em produção. E o que mudou foi a notícia que eu trouxe para vocês aqui de que esse ambiente vai ser obrigado para todos os municípios a partir de janeiro de 26. Outros assuntos. Então, a gente teve bastante problema com o documento fiscal em função da chuva lá no Rio Grande do Sul. Mas os problemas, assim, foram vários problemas, mas, assim, a maioria resolvido em tempo hábil, nada de muito grave, deu certo ambiente de contingência, aí eu demorava uns para voltar, etc., mas no final das contas, do que a gente acompanha, né, pelo grupo piloto e tal, as empresas se manifestando, em geral, sobreviveram, né, conseguiram resolver os problemas todos. Então, a gente teve em abril aqui algumas questões de homologação, manutenção programada. Aqui é o de abril, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui mais relevante que eu vou comentar com vocês aqui. Então, tem uma notícia de que a Receita Federal está anunciando que o portal de serviços vai ser lançado em junho, que o ECAC vai ser extinto. Então, é bom vocês acompanharem isso. O ECAC não vai ser extinto imediatamente, não vai ser desligado. Isso só vai acontecer na hora que o portal novo estiver funcionando adequadamente e atendendo o que o ECAC atende. Mas fiquem atentos, porque possivelmente, por algum período, vai ter coisa que vai estar num, vai ter coisa que vai estar no outro. Então, estejam atentos a isso. Aí publicação de PVAs, né, para todas as obrigações. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que vale comentar mais, como o tempo está no final aqui. Sobre certificado digital, então, assim, foi aberta uma consulta pública, o Brasil está se adequando aos modelos do exterior, é um modelo que as empresas de software estão reclamando, estão dizendo que vai ser mais difícil, mais caro, mais complexo, mas vai mudar. Aí aqui eu publiquei uns questionamentos atualizados, onde o órgão que cuida disso no Brasil, que é o ICP, que é do Ministério da Ciência e Tecnologia, reafirmando de que isso é um padrão global e nós vamos mudar, né? E a previsão é que o modelo atual do A1 vai funcionar até o começo de 29, né? Depois disso, vai ter que ser os novos, né? Mas aí muita coisa vai acontecer até lá, é importante ir acompanhando. Chegando desse mês aqui, então, o que eu comentei dos problemas da nota fiscal eletrônica, a gente foi publicando aqui, então, o mais recente aqui já, né, com resolvido, nós tem alguns para trás aqui falando das dificuldades, tem orientações, né, nas exportações em função da sincronização que já não funciona bem no dia a dia, está funcionando pior. Minas Gerais comunicando ali as dificuldades de autorização, algumas recomendações, problemas de compartilhamento, então, coisas que vocês vivenciaram aí. Tivemos, desde o dia 29 de abril, a publicação de 3 PVAs da ECD, então 10.0, 10.2.0, ponto 1, aqui ficou duplicado, né? 3 de maio, o 10.2.1. Então, lembrando que é normal que, próximo da entrega, apareçam problemas, esses problemas sejam reportados corretamente no Fale Conosco, e aí a Receita Federal aciona o SERPRO, faz os ajustes de desempenho, de correção de alguma coisa, em geral é problema técnico, né? Alguma coisa que desempenho ou alguma outra coisa mais técnica, e aí é tratado e sai uma versão nova, e aí sempre, quando vocês estiverem atuando nisso, pegar a versão mais nova é sempre recomendado. Aí foi prorrogada a questão da forma de escrituração da nota fiscal de transferência, né, interestadual de mercadorias, para 1º de julho. Aí eu gosto de trazer sempre aqui aqueles cases de outros estados, né, que nos dão exemplos ou nos dão dicas, né? Então, Santa Catarina, ela fez uma integração com a Receita Federal, de forma que ela consegue ter uma pré-validação do SPED fiscal. É o primeiro estado que fez isso. Então, o contribuinte de Santa Catarina, quando ele faz a transmissão, né,
do SPED lá no PVA, esse ambiente nacional já faz uma pré-validação de algumas coisas que atualmente todos os contribuintes do Brasil esperam para depois descobrir que tem algum erro, mas, que não é um erro de fiscalização e que não é um erro tão básico que já está na lógica do sistema. Então, Santa Catarina foi o primeiro, é provável que isso estenda para os demais, e isso ajuda a estados como Santa Catarina, que ainda tem a GIA, que aqui nossa é a DAP, ainda vigente. No caso do Piauí, o Piauí tem lá as suas regras próprias de pós-validação, então na hora que ele recebe o arquivo, né, no caso deles ainda sem a pré-validação da Receita Federal, na hora que ele recebe, ele processa internamente e ele torna públicas as regras que ele utiliza, ou algumas delas. Então, eles publicaram uma versão nova, também uma boa dica aqui para quem trabalha com os SPEDs, dá uma olhada em que tipo de problemas eles já têm mapeados para pegar automaticamente e apresentar para eles. Regras, né? Aí a gente tem aqui uma novelinha que se chama desoneração da folha, né? Então tem a decisão cautelar do STF, tem a notícia de que o Congresso e o governo chegaram num acordo, tem uma nota de esclarecimento da Receita Federal dizendo quem não conseguiu transmitir a DCTF Web até o dia 15, que atrasou, se transmitiu com erro, vai poder retificar sem multa, né? E se alguém não conseguiu transmitir e fez o processo de formalizar, fale conosco, por que não estava conseguindo, qual era o problema, vai ser considerado também de não ter que pagar multa. Depois o STF suspendeu por 60 dias os efeitos e foi protocolado na Câmara um projeto de lei que vai ser resultado do acordo entre o governo e o Congresso. E é isso que eles combinaram com o STF. O STF suspende 60 dias, que nós vamos aqui nos entender e aprovar a lei para tratar disso. Então, quem está no âmbito da desoneração da folha, né, deve estar acompanhando isso aí. Sobre o Confia, que é aquele projeto de conformidade, teve mais uma atualização no âmbito do projeto piloto. Para esse projeto virar lei, realidade, tem um projeto de lei no Congresso e tem o projeto piloto rolando, né? Foi aberta uma consulta pública e 31 empresas se inscreveram como interessadas em participar do processo, e a Receita Federal falou que provavelmente ela não vai aceitar as 31, né, mas ela vai avaliar todas e vai selecionar provavelmente 15 dessas 31 para participar do projeto piloto, junto com aquelas algumas lá que eu já mostrei para vocês há 2 ou 3 meses atrás. Está na nossa fila aqui de próximos temas, eu trazer para vocês os benefícios que os programas estaduais, como Nos Conformes de São Paulo, Pai d'Égua do Ceará e outros estados, o que eles trazem de benefícios para as empresas que estão já adaptadas e em conformidade com os programas deles. Então, a gente vai trazer isso em algumas das próximas reuniões aí dentro das nossas prioridades. Sobre a FDRINF, foram disponibilizadas novas funcionalidades para quem acessa pelo ECAC. Como é que se fala? Foi publicada uma orientação sobre o sem movimento para a série R4000 e hoje foi publicada uma nota técnica tratando de natureza de rendimentos para questões de investimentos, lançamentos de investimentos. Então, foi publicada hoje, vale a pena vocês avaliarem. Da medida provisória lá 1202, o Senado aprovou a medida que limita, né, que os créditos de 10 milhões a quase 100 milhões sejam compensados em no mínimo 12 meses, de 100 a 200 milhões, 20 meses, né, e aí segue até os 500 milhões com 60 meses. Então, se alguém está nessa condição, não acompanhou, dá uma olhada. Encerrou o prazo de 5 sessões para apresentação de emendas ao projeto. Então, esse prazo ele era até o dia 17 de maio e foi apresentada apenas uma emenda. Então, vai seguir lá em discussão e a gente continua na expectativa, né, de que
a central de balanço seja efetivamente normatizada e disponibilizada para todos como tanto uma facilidade para quem publica quanto para quem precisa ter acesso aos balanços. Teve a divulgação aí no mês passado do relatório de fiscalização da Receita Federal, e aí aqui é um artigo falando um pouco dele. A gente sempre recomenda, é uma leitura obrigatória aí para quem está na área, porque esse relatório sempre comenta algumas ações realizadas de fiscalização no ano passado e algumas estratégias que a Receita Federal está tendo para o ano vigente. Então, vale sempre a pena dar uma lida, passar os olhos lá e alguns ler com mais cuidado. O Minas Gerais sugeriu, né, através do governo de Minas, e foi acatado no âmbito do CONFAS, um convênio para retirar a tributação do ICMS em operações com sucatas, né? Então, isso saiu essa semana, é um ganho aí de Minas Gerais buscando melhorar, enquanto estamos em transição de reforma tributária, alguns processos e tributações.